paz de Deus seja com todos. No devocional passado, nós falamos sobre a parábola do semeador, que dizia para nós que a semente, que é a palavra de Deus, ela encontra 4 tipos de terrenos. O primeiro era aqueles que caíam à beira do caminho, que são aqueles que não dão ouvidos à palavra de Deus. O segundo terreno é aquele que tem o coração de pedra, que não produz fruto. Já o terceiro é o coração com espinhos, que produz frutos temporários. Agora, o quarto tipo de terreno é a terra fértil, aquela que produz muitos frutos. E também falamos da importância de sermos terra fértil que produza frutos permanentes. E isso só pode acontecer se estivermos enraizados em Jesus Cristo. Então, nesse devocional de hoje, nós falaremos de como produzir frutos bons. Salmos 1:3 diz para nós: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Amém. Bom, irmãos, devemos ser como árvores plantadas à beira de ribeiros, ou à beira de águas correntes, para que possamos produzir fruto no tempo certo e que esses frutos sejam permanentes e duradouros. Mas o que precisamos para fazer com que isso aconteça? É que assim como no ciclo de crescimento das plantas frutíferas, o fruto só é a última etapa dele. O nosso sistema de enraizamento em Cristo, da mesma forma, precisa passar pelos processos que Deus nos apresenta dia a dia. E só assim chegaremos à etapa final, que é a produção de bons frutos. Pois a semente precisa ser plantada no solo. E quando ela é plantada, ela precisa ser regada, cuidada. Só assim a semente começa a germinar e criar raízes. Daí o broto começa a romper o solo à procura de ar e luz solar para crescer. Tanto a planta quanto suas raízes, elas crescem até que a planta esteja forte e madura para florescer. Daí sim, na etapa final, vêm os frutos. Para a planta sobreviver e dar frutos, suas raízes precisam ocupar muito mais espaço embaixo da terra do que a planta ocupa acima do solo. Quer ver um exemplo? Nos Estados Unidos existem grandes árvores chamadas sequoias. São árvores gigantescas, árvores centenárias, que elas chegam a mais de 100 metros de altura e a sua largura chega até 12 metros de largura. Agora, por mais que seja grande os seus caules que essas árvores apresentam, o sistema de raízes é sempre maior do que o tamanho das árvores. Imagina só, se ela cresce 100 metros para cima, imagina só quanto ela enraiza para baixo da terra, para que quando vier os ventos fortes, as dificuldades, as tempestades, elas possam se manter em pé. Esse é o princípio da fundação. Uma fundação será sempre maior do que aquilo que está suportando. A frutificação na nossa vida é semelhante a plantas. Deus planta a semente que é a palavra em nós. Nos rega com o seu Espírito Santo. Ele habita em nós e começa a construir um sistema de raízes em nosso coração que começa a mudar o nosso interior. E nos tornamos, aí sim, enraizados nesse relacionamento com Jesus. Jesus deseja estabelecer uma conexão íntima em nós, até o ponto em que nós estejamos plenamente unidos a Ele, pensando como Ele, querendo o que Ele quer, falando como Ele fala e fazendo como Ele faz. E esse é o significado de permanecermos nele, pois apenas permanecendo nele é que será possível produzir frutos duradouros. Agora, para que toda uma rede de frutos aconteça, Deus precisa nos tornar maior por dentro primeiro do que por fora. Precisamos deixar Cristo construir um sistema de raízes em nosso coração antes que ele nos conduza a um impacto visível no mundo exterior. Moisés teve que ser preparado durante 40 anos
no deserto, para que pudesse estar pronto para guiar o povo na saída do Egito. Davi, que foi ungido na sua juventude, ficou cerca de 15 anos criando raízes, apacentando as ovelhas do seu pai, servindo ao rei Saul, até estar pronto para assumir o trono com 30 anos de idade e ser aquele rei representativo e que é exemplo até hoje. Guarde bem isso. Sem raízes profundas não há fruto. E caso haja fruto, sem raízes, esse fruto é o tipo que não dura. Que possamos de fato escolher, não os atalhos ou as soluções rápidas, mas sim escolher os processos que Ele, Deus, deseja para nós, permitindo que Ele nos mude de dentro para fora. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.